que é a moradia dessas pessoas. Esse problema não aconteceria num bairro de classe média, não estou nem dizendo num bairro de ricos, né? Não aconteceria, haveria um processo normal de indenização, porque ali vai passar uma linha do metrô, vai ser construído um negócio, é de interesse público, etc. Você tem indenização. Às vezes custa pagar, entra na lista de precatório, depois de decisão judicial, é claro. Mas, nesse caso, não. O terreno nem é do governo do estado e ele já vai fazendo. Dá como fato consumado. É para sair, vamos fazer e acabou. Mas peraí, o dono do terreno tem que dizer quais as condições. Ou não? Se ele diz qual é a condição, ele está atrapalhando? Não, ele não está atrapalhando, ele está dizendo qual é a condição para ceder o terreno. É normal. E a condição é justíssima. Essa é a condição que tem de ser observada. Esse é o problema central em todo esse assunto. É moradia para essas pessoas. E moradias que não serão gratuitas, portanto, moradias que elas consigam pagar. Isso é fundamental, senão você vai criar ali um grupo, uma multidão de devedores, né, ao longo do tempo. Faltando 1 minuto para 5 horas da tarde. Zaidan, Manuel, a gente vai estar junto amanhã de manhã aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, hein? 8 da manhã. O meu algoz, o Kizar das escalas, está aqui na minha frente, viu, Zaidan? O Cristiano Panvec me colocou amanhã também no Pulo do Gato. Estarei desde as 5 da manhã na cobertura aqui do cerimonial todo do enterro do Papa Francisco. Não, as escalas já se tornaram problema a ser levado à Haia, né? Corte de Haia. É o caso, né? Pelo menos entendo assim. Já passaram do limite. Tchau, Zaidan. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. Até às 19 horas e 30 minutos, muita informação e opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos para o Fala Galera desta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Como você avalia até aqui o trabalho de Rodrigo Pastana à frente do Guarani nestes 10 meses? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo são os conceitos. 97102-1493. 97102-1493. E qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Confiança em Aracaju? Macaca é a favorita? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo
de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Marcelo Cordeiro comenta sobre o desafio de comandar o Guarani após demissão de Maurício Souza. Marcelo Cordeiro avalia semana de trabalho à frente da equipe. Marcelo Cordeiro fala em resgatar a confiança do elenco. Sob o comando de Marcelo Cordeiro, o Guarani defende retrospecto positivo contra o Caxias. Em 10 jogos disputados, Bugre venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas 1. Em busca dos primeiros pontos na competição, elenco alviverde ainda tem mais 2 sessões de treinamento antes do duelo no Rio Grande do Sul, na próxima segunda-feira. Guarani lança segundo uniforme para a disputa da Série C. Camisa branca com detalhes verdes e marca d'água foi anunciada nesta sexta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. A trajetória de Marcelo Cordeiro, novo comandante bugrino. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Toró projeta duelo contra o Confiança. Em busca da segunda vitória consecutiva, Ponte enfrenta o Confiança neste sábado, às 5 horas da tarde, na Arena Batistão. Ponte defende retrospecto de 100% de aproveitamento contra a equipe sergipana. Única mudança de Alberto Valentim na equipe titular deve ser a entrada de Simon no lugar do lesionado Darlen Santos no sistema ofensivo. Julgado na tarde de ontem pela expulsão na Copa do Brasil, Jean Dias foi liberado pelo STJD e fica à disposição do treinador. Ainda no departamento médico, Gé e Danilo Barcelos seguem como desfalques, mas devem retornar na 4ª rodada contra o Anápolis no Majestoso. Renovação de Sérgio Rafael é registrada no boletim informativo diário da CBF. Zagueiro ampliou o vínculo com a Macaca até o fim da Série C. Ponte tem prejuízo de R$33 mil por conta dos portões fechados no duelo contra o Retrô. Sem presença da torcida, não houve arrecadação para cobrir despesas com funcionários, segurança privada, ambulância e sonorização. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Comissão técnica VG mais próximo do retorno. E tem as notícias do dia, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Após dias de negociação, diretoria do Corinthians e Dorival Júnior chegaram a um acordo nesta sexta-feira para um contrato até o fim de 2026. Treinador chegou a São Paulo com os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Soteiro, além do preparador físico Celso de Rezende. Na madrugada de quinta para sexta-feira, já na capital paulista, Fabinho Soldado teve uma nova rodada de negociações. A resposta positiva de Dorival veio na manhã desta sexta-feira. Pauta 2. Ao superar o Bolívar em La Paz por 3-2 na noite de ontem, o Palmeiras alcançou a 7ª vitória consecutiva nesta temporada e vive a melhor sequência do time em quase 4 anos. Entre junho e julho de 2021,
o time registrou 9 vitórias seguidas, incluindo partidas da 7ª à 13ª rodada do Brasileiro, além de 2 nas 8avas da Libertadores. Essa, agora, portanto, é a maior sequência de vitórias do Palmeiras desde então, ultrapassando outras 3 de 6 jogos, que aconteceram entre outubro e novembro de 2021, em maio de 2022 e entre janeiro e fevereiro de 2023. Pauta 3. A CBF trata como questão de tempo o acerto com Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira a partir da data FIFA de junho, após a frustração em 2023 com a renovação do Real Madrid. A entidade adota cautela e aguarda a decisão de Florentino Pérez sobre possível saída do treinador. As negociações seguem com conhecimento do clube e a montagem da comissão técnica já começou a ser discutida. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas. E claro, para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação da imagem aqui no estúdio digital e manda direto para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Pegam de cantar e confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Infratur Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h13 em Campinas. Esporte em Debate hoje até 19h30. Mande para cá suas mensagens via o WhatsApp 971021493. 971021493. As enquetes do dia, os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar na mesa de debates para o programa de hoje. Final de semana tem churrasco no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Todos os sábados e domingos, um saboroso churrasco no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres, grelhadas, cortes suculentos, temperados com muito carinho e acabamentos diferenciados. Especialidade das carnes, Estância 92. Confira o sensacional churrasco no almoço do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, aos sábados e aos domingos, com o self-service requintado. Grande variedade também de pratos incríveis para atender diversos paladares. Salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Ali na paralela, é uma rua paralela a Moraes Salles, bem pertinho da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17h15, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão, CH, Greg. Eu acho que não tem favorito não para esse jogo aí não, ponto de confiança. A Ponte tem que jogar a sério esse campeonato, gente. Não tem negócio de favorito não. Esse campeonato é difícil. Tem que buscar os 3 pontos lá. Tem que trazer os 3 pontos para Campinas. Porque a Ponte é uma séria candidata a subir, mas ela tem que pôr isso na cabeça. O jogador tem que pôr na cabeça que eles têm que subir. Porque não adianta eles quererem ir com flanelinha, jogar com pezinho. Não pode, aí complica tudo, né? Pezinho de Cinderela não pode. Tem que jogar sério esse campeonato aí, ó. Campeonato muito difícil. Que Deus abençoe você, Batista e Greg, todo mundo aí, Tigrão. Um abraço. Amém, um abraço, muito obrigado. Mais um. Alô, Batista, boa tarde. Aqui é o Lira do Jardim Garcia.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde que anda Renato da Ponte Preta e Matheus Silva? Boa tarde, um grande abraço. Abraço para você, muito obrigado. Estão na ponte. Matheus Silva chegou a entrar na justiça, mas depois acabou fazendo um acordo com a ponte e permaneceu. E o Renato também continua na ponte. Estava olhando aqui o banco de reservas do último jogo contra o Retrô. Pedro Rocha, Simon, Rodrigo Souza, João Gabriel, Dudu, Luiz Felipe, Pacheco, Vitor Andrade, Diego Tavares, Léo Oliveira, Bruno Lopes e Gustavo 25. Portanto, no jogo contra o Retrô, ele não estava. Estou dizendo no caso do Renato, né? Porque o Matheus Silva já não vem sendo relacionado há algum tempo. Então, o Renato não foi relacionado para a partida diante do Retrô. No jogo de estreia contra o Figueirense, o banco tinha Pedro Rocha, Rodrigo, Sérgio Rafael, Dudu, Elvis, Toró, João Gabriel, Vicente Concha, Pacheco, Diego Tavares e Bruno Lopes. Portanto, os dois também não foram relacionados para a partida de estreia contra o time do Figueirense. Eu entendo o seguinte, veja, o Renato na ponte não luziu. Até agora ele realmente não está conseguindo encaixar o seu futebol. Mas antes da ponte, ele sempre nos times por onde ele passou, ele marca os seus golzinhos. É um jogador útil. Poderia, talvez não diante do Figueirense, porque é jogo fora, tem uma limitação de número de passagens, total de 25. Tem também a questão da hospedagem. Agora, no jogo em casa, poderia levar o cara para o banco de reservas. Porque numa hora ou outra, né? De repente pode precisar. E aí ele entra em campo e pode, por que não, fazer lá um golzinho. Não vem justificando a titularidade. Todas as vezes que o Renato entrou, ele teve o seu futebol eclipsado. E com relação ao Matheus Silva, o Matheus Silva, ele passou um período muito bom, período positivo, inclusive marcando gols. Era sempre uma arma ofensiva no jogo aéreo. Depois teve contusão e acabou não voltando mais àquela fase inicial. Ele que foi produzido na base do Cruzeiro, quando veio para a Ponte, ele veio até cercado de uma expectativa positiva e deu conta do recado. Mas depois caiu de ponta cabeça e nunca mais foi o jogador do começo quando ele vestiu pela primeira vez a camisa da Macaca. Mas os dois, sendo mais objetivo na resposta, fazem parte do elenco da Macaca. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. É José Carlos Jardim Garcia. Fala uma coisa pra mim. Eu gostaria que os comentaristas me respondessem o seguinte. No Campeonato Paulista, o treinador da Ponte Preta chegou a trabalhar com 4 laterais, 2 na direita e 2 na esquerda. E se deu até que bem, somou um número razoável de pontos. E no caso de jogar fora de casa, o que os comentaristas acham? Que é uma estratégia muito retranqueira ou que pode ser uma opção? Olha, os comentaristas vão passar pelo tema no momento em que eles forem comentar os boletins dos times de Campinas, Guarani, Ponte, Ponte e Guarani. Mas só uma opinião. Série C é um campeonato complicado. É um campeonato curto, não tem retorno, não tem o jogo da recuperação. Então tem que pontuar toda a rodada para conseguir fazer os 30 pontos necessários para se classificar entre os 8. Então, se tiver que jogar na retranca, colocar um ônibus na frente da área,
para que o adversário não penetre e fazer o gol, se possível, é o caminho para conseguir a classificação. Na pior das hipóteses, se não conseguir fazer o gol, não toma também e arranca um pontinho. E aí, pontuando em toda a rodada, ganhando os jogos em casa, vai conseguir fazer a pontuação necessária. Se o treinador, muitos treinadores têm essa mania, colocar a cara dele, vou jogar um futebol propositivo, sair tocando essa bola lá de trás. Essa besteira imensa, modismo que os treinadores brasileiros tentam colocar em prática em todas as divisões, querendo imitar times europeus, especialmente os times comandados pelo Guardiola. Não tem condições, não tem jogador para isso, não tem material humano. Os jogadores não têm competência para fazer esse tipo de trabalho. Então o melhor é mandar essa bola lá para frente, ficar com a bola o mais tempo possível distante do seu gol. Esse é o caminho. Então manda a bola lá para frente e vê o que pode acontecer. Agora, não fazem isso. Querem fazer o futebol da moda, do modismo, e aí acabam se dando muito mal. Então tem que diminuir ao máximo o erro. Futebol é jogo de erros. É por isso que não tem jogo com erro zero. O erro acontece e muitas vezes consegue corrigir em tempo real. Quando o treinador fala, temos que jogar com erro zero, ou o jogador, esse é o jogo que nós vamos jogar com erro zero. Não existe jogo com erro zero. Futebol é jogo de erros. Tem que diminuir. Ganha o jogo o time que errar menos. E aí, se tiver que dar chutão, tem que dar chutão. O jogador tem que perder esta mania, às vezes, de dar um toque mais elaborado. Série C não aceita esse tipo de coisa. Se tiver que chutar pro gol de bico, dá um bicudo nela. Importante é a bola entrar. Se tiver que dar uma bicuda e tacar essa bola lá fora do estádio, faça isso. É assim que vai conseguir pontuar. E não o time tá jogando muito mal. A performance não tá boa. A performance tá horrível. Quanto é que foi o resultado do jogo? Ponte Preta e Retrô. Quem ganhou o jogo? A Ponte ganhou o jogo, cacete. Isso é o que interessa. É isso que vai valer aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Não espere espetáculo. Ganhar jogo dando espetáculo é uma coisa que não vai acontecer. Quem estiver esperando isso vai se frustrar em demasia. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde. Muita chuva aqui em Vinhedo. Ô Batista, fala pro CH comentar aí. Aquele tenista de mesa brasileiro, Hugo Calderano, ganhou a Copa do Mundo dentro da China. O cara é bom, hein? É o Furlan de Vinhedo. Valeu, Furlan, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Já o CH vai passar pelo tema. Mas antes eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como está a manutenção do seu veículo, hein? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças nesta sexta-feira. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h27 em Campinas. Uma informação. Começou hoje o Campeonato Paulista Sub-20. Guarani estreou contra o Bandeirante em Brodowski e empatou 0-0. Não fez gol, não tomou, empatou, portanto, fora de casa, enfrentando a equipe do Bandeirante lá em Brodowski. O técnico foi o Jairo Blumer. O Jairo, que será o assistente do Marcelo Cordeiro. Mas acontece que ele pediu para a direção do Guarani para não estar nesse jogo em Caxias do Sul na segunda-feira. Até que daria, para ele estar lá. Ele dirigiu o time hoje, daria para estar no banco de reservas como auxiliar. Mas ele está vivendo aí um drama pessoal. Nasceu o filhinho dele e nasceu prematuro, de 7 meses. Então não completou, a gestação não completou o número suficiente de semanas. E quando isso ocorre, há uma necessidade de se fazer uma observação muito grande. E aí os pais sempre ficam muito apreensivos. Então, neste momento, a esposa está necessitando muito do apoio do marido, que é o Jairo Blumer. Aí fica na incubadora e tal, até completar os 9 meses ou 8 meses e pouco. E aí sim dá para, enfim, não ter nenhum problema aí com o bebê. Então o Jairo Blumer, neste momento, a prioridade é a família. Aliás, todos nós deveríamos ter como prioridade a família. A família é a base de tudo. É a coluna fundamental de sustentação de qualquer indivíduo. Tudo é importante, mas a família é mais importante. Então está correto o Jairo e está corretíssima a direção do clube que atendeu o pedido do Jairo. E aí o Jairo não estará, portanto, com auxiliar no jogo contra a equipe do Caxias. E quem será o auxiliar será o treinador sub-17, Luiz Fernando Estrada, que, aliás, será exatamente o treinador do sub-20, quando o Jairo estiver auxiliando o Marcelo Cordeiro. É claro que vai depender aí do resultado dessa partida contra a equipe do Caxias, dando tudo certo, Guarani vencendo o jogo, ou, na pior das hipóteses, empatando, e aí o Marcelo Cordeiro permanece para o jogo diante da equipe do Botafogo da Paraíba, no estádio Brinco de Ouro. E o Jairo será o auxiliar técnico. Mas no jogo em Caxias, ele não estará disponível. E aí o Luiz Estrada será treinador do Sub-17, o auxiliar para este jogo. Ouvinte mandando para cá mensagens. Ouvi num outro prefixo que o zagueiro Luiz Hakim está processando a Ponte por falta de pagamento de salário e 13º. Total, 583 mil. Não consegui achar a matéria na web. É o Emerson. Emerson, não tenho conhecimento. Normalmente eu recebo essas questões jurídicas, Nós temos aí pessoas que sempre ficam nos abastecendo com essas informações. Mas vou requisitar uma busca do departamento jurídico para ver se realmente há esse processo do Luiz Hakim e aí informo, se possível,
ainda dentro desse programa, tá bom? 17h31, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial ao nosso ouvinte nessa sexta-feira que chove em boa parte do estado de São Paulo. Como você avalia até agora o trabalho de Rodrigo Pastana à frente do Guarani nesses 10 meses? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Péssima fase. Conceito ruim. Qual é a sua expectativa para o duelo contra o Confiança? Duelo da Ponte contra o Confiança em Aracaju. Macaca é a favorita? Não. É um jogo de equilíbrio, de dificuldade para a Ponte. É possível trazer um bom resultado, mas depende de uma série de fatores que só o jogo vai dizer para todos nós. Não acho que haja nenhum favorito para esse duelo, Batista. 17h33, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Jogo do Bugre é na próxima segunda-feira, às 19h30, no Estádio Centenário em Caxias do Sul, confronto contra o Caxias. Terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time vai ser comandado pelo Marcelo Cordeiro, auxiliar técnico fixo que vai substituir Maurício Souza, demitido após a derrota na última rodada para o Brusque. Time do Guarani que não vai ter o Anderson Leite, suspenso por ter sido expulso em Santa Catarina, também o Matheus Sarará. Outro jogador expulso lá na cidade de Brusque vai cumprir suspensão automática. Natan e Isaac são possibilidades aí de escalação nesse meio campo do Bugre para começar o jogo na segunda-feira. O Guarani tem mais 2 sessões de treinos aí para definição do time. Vamos ouvir o Marcelo Cordeiro, auxiliar, que comenta sobre o desafio de comandar o Guarani após a demissão do técnico Maurício Souza. Primeiro dizer que nunca é confortável, porque normalmente quando o auxiliar da casa assume, porque as coisas não aconteceram da maneira que deveriam, né, mas eu não fujo da responsabilidade, né, já estava inserido no trabalho do Maurício, né, conheço bem os atletas, já conheço bem o clube, a história do clube, é importante ter esse conhecimento, né, mas além disso toda troca, né, gera uma motivação maior, de repente para alguns atletas que vinham sendo menos utilizados. Então, espero poder corresponder mais uma vez, né, agradeço a confiança no meu trabalho e que o final, né, dê tudo certo, o Guarani possa conseguir, né, êxito, principalmente nessa partida de segunda-feira, que é a partida mais importante para a gente, que é o próximo jogo, né, e eu espero poder retribuir toda a confiança, fazendo um grande trabalho junto com toda a comissão técnica, com os atletas, para que a gente possa voltar de Caxias do Sul com um grande resultado. Guarani que tem um excelente retrospecto jogando contra o Caxias, né? 10 partidas oficiais realizadas até aqui, 7 vitórias do Guarani, apenas 1 vitória do Caxias e 2 empates. Que esse retrospecto siga favorável ao Bugre nesse jogo da próxima segunda-feira. O Marcelo Cordeiro fez uma análise da semana, né? O técnico Maurício Souza foi demitido na terça-feira. A partir dos treinos da quarta-feira, o Marcelo Cordeiro já assumiu o comando do time. Então ele fala sobre essa semana de preparação visando o jogo da segunda-feira. O trabalho primeiro é de motivar os atletas, né, de resgatar a confiança deles. A gente vem de 2 derrotas, um início de competição que não é aquilo que a gente esperava, mas está sendo uma semana de muito trabalho, de muita exigência principalmente, né, tanto física como técnica, para que a gente possa dar a resposta o mais rápido possível, né, que a gente possa tirar o Guarani dessa situação. Né, então, acredito que todos estão bem motivados, né, fazendo o seu melhor, e o resultado vai vir naturalmente com o trabalho sendo realizado, né, nesses dias que antecedem ainda, para que a gente possa fazer um grande jogo em Caxias do Sul, né, com bastante intensidade, motivação, para que na segunda-feira a gente possa, né, resgatar essa confiança, né, e voltar com uma grande vitória.
É inegável, né, que o time do Guarani não vem atuando bem. Isso desde o Campeonato Paulista. Afinal, contando as duas competições, são 7 partidas seguidas sem vitória. Mas a questão psicológica também é importante, né? A gente percebe um time ansioso, um time que tem cometido erros infantis, e isso, claro, pesa no resultado, acaba dificultando a busca pelas vitórias. Então, o técnico, agora ainda interino, Marcelo Cordeiro, ele fala em resgatar a confiança do elenco e partir aí para a recuperação dentro do campeonato. Primeiro, muita conversa com os atletas, resgate da confiança, simplificar. Acho que nessas horas, quanto mais simples você for nas informações, facilita para o atleta. Né? Claro que não dá para a gente mudar tudo daquilo que o Maurício vinha fazendo, até porque muita coisa boa vinha sendo feita. Né? Infelizmente, os resultados não vieram nesse brasileiro, mas no Campeonato Paulista foram bons jogos, foram bons resultados, principalmente dentro do brinco de ouro. Então é tentar fazer com que os atletas resgatem essa confiança e possam fazer o seu melhor. É tentar extrair o melhor de cada atleta nesse momento, simplificando, né, principalmente as informações, deixando o jogo o mais claro possível para que eles possam entender e desempenhar da melhor maneira possível. Este é o Marcelo Cordeiro, técnico interino do Guarani, mas claro, né, dependendo dos resultados, se o trabalho for convincente, ele pode até ser efetivado no comando bugrino para a sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte a ele na estreia jogando contra o Caxias na segunda-feira. Guarani que lançou um segundo uniforme para a disputa da Série C, é uma camisa branca que tem detalhes verdes e uma marca d'água. Ficou muito bonita. O anúncio, né, foi feito nesta sexta-feira desse novo segundo uniforme do Guarani. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. 17h38, Esporte em Debate hoje até às 19h30. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia. Ou confraternizações, você pode também para os aniversários. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo. Ou se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. 17h40, repetindo a informação, Campeonato Paulista Sub-20 começou hoje à tarde em Brodowski. Jairo Blumer no comando e o Guarani empatou 0-0 lá em Brodowski. Vamos lá, CH, falando do Guarani que pega o Caxias. Venceu na estreia, ganhou do Floresta, mas depois, na segunda rodada, perdeu para a equipe do Confiança. Portanto, tem uma vitória e uma derrota no campeonato e vai enfrentar o Guarani, que tem 0 ponto conquistado. Neste jogo, você trabalha com qual expectativa de pontos em CH? Batista, eu tenho uma grande curiosidade para saber como é que o Cordeiro vai dar jeito nesse time. Nós temos alguns indicativos
por aquilo que a gente conhece do trabalho dele e os jogadores disponíveis, mas eu gostei muito, Batista, da fala dele. Tudo isso no campo teórico, tá, gente? É o jogo, né, falado no pré-jogo. Então é o seguinte, ele fala em simplicidade, ele tem que trabalhar com muita coisa do Maurício, porque não dá tempo, apesar de ter treinado quarta, quinta e sexta, não dá tempo, talvez no sábado, não dá tempo de mudar de maneira significativa o time. Não dá, não tem jeito, não há tempo. Com o passar das rodadas, aí ele pode colocar realmente a marca registrada dele. Por enquanto, ele tem que usar a cabeça, jogar e elevar a confiança do grupo lá em cima, muita conversa, muito bate-papo, né? Trocar ideia com os jogadores, quais são as dificuldades, quais são as virtudes do time, aquilo que está dando certo, aquilo que não está funcionando. Estou falando em arrumação, essa coisa toda, né? Eu conversaria individualmente com os jogadores, olha, eu estou pensando em utilizar você aqui, o que você acha? E deixar o jogador falar. Que nesse momento de dificuldade, de necessidade de retomada de vitórias, você tem que trilhar porque o grupo é o mesmo, né? Então você tem que trilhar vários caminhos diferentes para você encontrar respostas. Então muitas respostas eu tenho certeza que estão no aspecto individual, e ele precisa ter esse discernimento, ele tem que ter essa iniciativa de, apesar de estar lá inserido no trabalho tudo, mas ele não era o treinador, agora é. Então muda, e muda muito. Eu também tenho uma expectativa muito grande no trabalho dele. Agora, eu também tenho que falar, eu tenho que ser coerente com os meus comentários. Se eu estou falando aqui, desde a montagem do time do Campeonato Paulista, que o grupo é fraco e que tem muitas deficiências, eu não posso achar, antes da primeira partida no comando, que o Marcelo Cordeiro vai dar jeito para esse time. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acho, é o que eu estou assistindo. O que eu espero assistir e a minha torcida é que o Guarani ganhe no Caxias jogando bem. Mas o caminho para encontrar uma possibilidade de vitória é simplicidade, muita transpiração. O grupo tem que entender as suas limitações e compensar na parte de vontade, de entrega de verdade e disciplina tática. Aí entra muito do comando. Porque você só faz o plano de jogo ser executado se os caras acreditarem no seu conceito, no seu plano de jogo, no seu trabalho, em você. E pelo que eu sei, o Marcelo Cordeiro, ele tem muita moral com os jogadores. Ele é um cara respeitado dentro do Guarani. Não só pelo corpo diretivo, mas pelos jogadores. Então, ele tem todas as possibilidades de fazer esse time tomar um outro caminho. Agora, eu prefiro esperar a primeira partida, ver como é que o time reage ao comando dele, ver se realmente o time desperta aquele algo mais que vai precisar, porque as deficiências técnicas todos nós já conhecemos. Vou torcer muito, Batista, para que dê certo, mas ainda para a primeira partida é muito difícil você projetar qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que o time vai correr pra caramba, isso não tem nenhuma dúvida, né? Todas as vezes ou nas poucas vezes que ele trabalhou como interino, o time respondeu. Nem sempre com resultados, mas o mínimo é que o time corra mais do que está correndo, Batista. 17h45, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Leonardo de Campinas, tudo bom? Batista, eu queria fazer uma comparação simples aí com vocês. Eu sou pontepretano, mas eu não consigo enxergar o time da Ponte tão melhor assim tecnicamente do que o time do Guarani. Nem na Série C, nem no Campeonato Paulista, e também não enxergo tão superior na Série B do ano passado, onde o Guarani fez bons jogos, mas caiu junto com a Ponte. A minha dúvida é o seguinte: se os elencos não têm uma diferença tão grande, dá pra gente chegar na conclusão que a diferença tá no comando? A Ponte teve treinadores melhores que o do Guarani, por isso fez uma campanha um pouco melhor que a do Bugre? Um abraço, queria a opinião de vocês aí, bom final de semana, boa sexta-feira.
Abraço, muito obrigado para você também, ótimo final de semana. Eu acho que é bem isso, né, que você colocou, não só com relação aos times de Campinas, no caso da Série C. Campeonato Paulista, a Ponte tinha, pelo menos na minha visão, um time superior ao do Guarani. Mas na Série C não tem, assim, times muito melhores do que um time em relação ao outro. São times muito parecidos. Eu não assisti todos os times, mas assisti a maioria dos jogos que eu trabalhei e, quando não estava trabalhando, os jogos que eu assisti. São times que se equivalem, são times muito parecidos. Então você pode estar com a razão quando você diz que o treinador pode fazer a diferença. Estratégia, a parte de comando, a parte motivacional, a escolha das peças pode fazer sim uma diferença. No caso da Ponte, por exemplo, né, manteve o Alberto Valentim do Campeonato Paulista e o Guarani fez a mesma coisa. A Ponte fez um trabalho muito bom de renovação de contratos, mantendo a maioria dos jogadores que se destacaram no Campeonato Paulista. O último a renovar foi o Emerson, mas ele ficou fora só uma rodada, foi a primeira rodada. O Emerson Santos, que foi um grande esteio do time da Ponte no Campeonato Paulista. Enquanto que o Guarani acabou tendo que fazer aí contratações, né? E os jogadores também que vieram para o Campeonato Paulista, jogadores com qualidade técnica duvidosa, um time muito jovem, carecendo de alguns jogadores um pouco mais experimentados para tomar conta ali e coordenar especificamente o meio-campo, que é onde o jogo passa, né? O jogo perpassa pelo meio-campo. O CH tem falado isso bastante aqui nas nossas tribunas. Quando perde o meio-campo é difícil controlar o jogo. E a Ponte teve no Campeonato Paulista esse controle e por isso conseguiu fazer os gols e também um sistema defensivo muito sólido. Tomou poucos gols, foi a defesa menos vazada da competição. Na Série C, Guarani começou patinando, o treinador não conseguiu extrair mais do que poderia extrair de um time limitado tecnicamente, muito jovem, e por isso acabou sendo demitido. Mas, se você quiser também, CH, só para dar aqui uma satisfação ao nosso ouvinte, quiser fazer uma comparação, que é isso que ele pediu, né, entre os dois elencos, que ele acha que são muito parecidos. Por que o time da Ponte faz uma campanha melhor do que o do Guarani? Olha, respeitosamente, eu quero discordar do ouvinte. Eu não acho que os dois elencos, desde o ano passado para cá, são parecidos. Eu não acho que a Ponte é um super time. Mas a Ponte existe, ela tem uma espinha dorsal. O Guarani nunca teve essa espinha dorsal. O ano passado inteiro ficou se procurando o meio-campo que até hoje não existe. Não existe. E ainda por conceito, o senhor Pastana disse em entrevista aqui que o meia camisa 10 não existe mais no futebol moderno. Isso é para arrepiar todos os pelos do corpo, né? Aí como é que vai dar certo? O cara que monta o time, ele briga com uma situação que é absolutamente necessária, pelo menos no meu conceito. No dele me parece que não. Então é uma série de situações. A situação do Guarani em termos de contratação, ela é inferior à Ponte. Agora, o que aconteceu no ano passado, esses bons jogos que o Guarani fez, é verdade. Aconteceu isso. Mas para mim, em termos conceituais e a maneira que eu enxergo o futebol, é o seguinte: o jogador de futebol também, além da parte técnica, física, ele tem que ter um mental e uma regularidade no seu trabalho. Você imagine o Batista na atividade dele, cada jogo que ele narra de uma maneira diferente. Não é assim que a banda toca. No futebol é a mesma coisa. Você não pode jogar uma bem, duas mal.
E esse elenco do Guarani fez isso a maioria dos jogos. Mas para trabalhar uma coisa que, para fazer um comparativo que está vivo ainda na cabeça do torcedor, na mente, é só ver o trabalho que foi feito no Campeonato Paulista. E eu vou repetir, eu não acho que a Ponte tem um super time, tá bom? Não acho isso. Mas o Guarani disputou um Campeonato Paulista porque eu nem sei, graças a Deus conseguiu escapar. Graças a Deus. Mas é graças a Deus mesmo. Porque se dependesse de parte técnica, estava enrolado. Aí terminou o campeonato. 45 dias para contratar. Aí eu não preciso nem ficar elencando nomes de jogadores para... sabe, os caras não têm culpa. Quem tem culpa no Guarani é quem contrata. Não o jogador perna de pau que está aí nesse elenco. A Ponte também tem muitas dificuldades e deficiências, mas para mim não há termo de comparação. Em termos de montagem, de estrutura de time, o time da Ponte, eu não vou falar nem dos comandantes, tá? Que trocou a beça aí, né? Os dois times trocaram treinador que nem trocam de uniforme. Então, mas para mim é muito claro isso. A Ponte tem um time mais estruturado, com mais conjunto, com mais qualidade técnica do que o Guarani. Eu tenho um conceito, né, sobre treinador. Aliás, o Muricy Ramalho se manifestou sobre isso e ele disse que só 25% é a contribuição de um treinador numa vitória ou numa derrota. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, também se manifestou a respeito e disse 30%. Eu concordo com eles. E vou além. Para mim, o técnico, ele contribui com 80% na vitória ou na derrota, nas escolhas das peças. Porque se escolhe mal as peças, mas o elenco não é tão substancioso assim, né? Elenco fraco, elenco curto. Mas mesmo assim, dá para escolher melhor as peças. O caso do Maurício Souza no Guarani. Ele treinava com um time e jogava com outro. Falta de convicção. Alberto Valentim. Parece que ele não tem, assim, o vício de outros treinadores de morrer abraçado com algumas peças. Isso me agrada. Pode fazer a diferença. Mas ele tem uma convicção, monta um time, prioriza o sistema defensivo, que é o que ele fez no Campeonato Paulista, tem um controle maior de posse de bola no meio-campo, municiando o ataque e com isso consegue fazer não muitos gols, mas o suficiente para conquistar os pontos. Mas escolhe bem as peças. É isso que eu tenho observado. Então, o futebol em todas as divisões, né, é uma mesmice. Os técnicos, eles ficam copiando, ficam observando o que se faz lá fora e copiando. O Brasil já foi modelo para o europeu. Hoje é o contrário. O Brasil quer copiar o europeu. E copia, inclusive, muito mal, até por falta de qualidade técnica. Como os europeus têm mais condição financeira, contrata os melhores do mundo. Consequentemente, eles vão praticar o melhor futebol do mundo. E aqui no Brasil, o futebol vem sendo conduzido pelos técnicos que parecem mergulhados até o pescoço no lodo viscoso das obviedades. É tudo muito óbvio. Você pode ver. Todos os times fazem exatamente igual. É a saída de bola, é cobrança de falta, colocando 2 para bater, colocando um homem deitado no pé da barreira, cobrança de escanteio, colocando 2 para cobrar o escanteio. Não interessa que não deu resultado. Nunca deu resultado. Importante não é o fato. O importante é o modismo. Então, não tem
uma jogada mais elaborada. Você não vê mais aquele drible. Até parece que o jogador, né, ele está fazendo assim, quando ele tenta dar um drible, fazer uma jogada um pouco mais elaborada, parece que ele está fazendo uma coisa clandestina. Aí ele vai ser penalizado. O cabeça de bagre, não, se ele cumprir o que o treinador está querendo. Mas o jogador mais técnico que tenta fazer uma jogada mais elaborada, ele parece que ele está fazendo algo proibido. E aí ele não faz para não receber represálias. Aquela inquietação de outrora, que o jogador não aceitava, ele possuía algo assim de genial. Não estou nem querendo comparar, mas o caso do Garrincha, você acha que o Garrincha hoje teria vida longa no futebol fazendo aquilo que ele fazia? Não teria, não conseguiria colocar em prática. O que tem hoje é algo que gira aí em círculos, se arrasta na direção da repetição da baixa criatividade. Então o trabalho é horrível, é de baixa qualidade, mas todos repetem a mesma coisa. Parece um bando de zumbis seguindo para o abismo. A alegada inovação que se alardeia, não, estou fazendo isso em nome da inovação. Que inovação? Colocar 2 para cobrar escanteio, isso aí é inovação? É discurso pronto. É discurso para palanque, né? O cara quer estar no palanque, aliás, só não no futebol, mas em todas as atividades. Tem aquele discurso repetitivo, o cara tem um medo danado de falar e desagradar os incompetentes, desagradar a minoria, que é quem está mandando, é a minoria. Então o cara, mesmo que ele seja competente, ele fica com vergonha de mostrar a competência. Por quê? Porque vai desagradar os incompetentes, aqueles que não têm capacidade. Então ele prefere ficar nas sombras. E com isso, enquanto isso, o futebol brasileiro vai para as prateleiras mais baixas do futebol mundial. A coisa não funciona, mas mesmo assim continua aí pessoal do meio, né, vendendo as ideias numa embalagem bonita. Então o negócio é ruim, o produto é horrível, mas coloca nele uma embalagem maravilhosa e vende aquilo como se fosse algo excepcional. E entrega esse produto de baixa qualidade e enfia goela abaixo na população. Nós estamos diante de uma infecção de procedimento, cuja cura exige mais do que boas intenções, exigem coragem. Quem é que vai ter a coragem de fazer diferente para alcançar resultados melhores? Quem é que vai colocar o jogador para tentar algo mais dentro de uma partida de futebol com a autorização do técnico e também da direção do clube? Existe esse cara? A inventividade não pode ser usada para não sair desse cabresto tático. Se você tem no time um jogador com essa qualidade, ele precisa estar autorizado. Porque, apesar de tudo, ainda o gênio, o jogador mais técnico, ele faz a diferença. 18 horas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Palmeiras, que entra em campo daqui a pouquinho às 7 da noite contra o Bolívar pela terceira rodada da fase de grupos. A bola rola no estádio Hernando Siles em La Paz às 19 horas no horário de Brasília. O provável time do Palmeiras do técnico Abel Ferreira, o Everton Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Emiliano Martins do Aníbal Moreno. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h04 em Campinas. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 18h05. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, tudo bem? Estou aqui na Anguera, parado, ao lado do CT da Ponte Preta. E estou olhando umas máquinas aqui, fazendo umas reformas. O que estão fazendo no CT da Ponte? Vocês têm alguma informação?
alguma obra aí, surpresa pra gente? O que tá acontecendo? E sobre a enquete, acho que não tem favorito em nenhum jogo dessa Série C. Campeonato muito igual entre todos os times. Tem que levar com seriedade, ir lá buscando os 3 pontos sempre, que dá. É isso aí. Vai, Macaca. Um abraço. Até mais. Até mais, um abraço. Solicitei a ponte, né? Para saber se há alguma obra. A ponte sempre está em obras, né? No estádio e também no CT. Então, provavelmente, devem estar fazendo lá alguma reforma. A ponte tem lá no CT constantemente obras de reparos e também fazendo construções para melhorar o atendimento do departamento de futebol profissional. Como recentemente foram construídas salas para acomodar, inclusive, o departamento de fisiologia. Então, provavelmente, está tendo lá alguma obra. De todo modo, eu solicitei informações um pouco mais detalhadas e vou passar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, turma da Band, Flávio, Gaúcho, voltando. Hoje é sexta, tchê. Hoje é sexta, então vou até cantar. Alô, alô, seu Batista, aquele abraço. Alô, Tigrão e CH, aquele abraço. Alô, turma da Band, aquele abraço. Um grande, maravilhoso e feliz fim de semana para todos, tchê. Valeu! Ô, tchê, muito obrigado. Pra você também. Ah, mas tu cantou muito bem, tchê. Gostei demais. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, comentaristas, amigos da Band. Aqui quem fala é Pablão Campinas. Batista, de parabéns mais uma vez, cirúrgico. Exatamente, Batista. Não vamos esperar espetáculo na Série C. Até porque se tivesse espetáculo, eles não estariam na Série C, né? O importante aqui é fazer 3 pontos, sair dessa Série C o mais rápido possível, para B passar para A. Aí sim, vamos esperar espetáculo. Por enquanto, fazer 3 pontos, fazer gol, ganhar o jogo e sair da Série C. Abraço, muito obrigado. Obrigado aí pelo elogio do comentário. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista. Aqui é o Eberson, Ponte Pretano de Valinhos. Ô, Batista, já que vocês estão falando de jogadores que não estão sendo relacionados aí, gostaria que você comentasse a respeito do Everton Brito, né? Que foi tão bem aí no Paulista aí, né? E agora era titular até no final do campeonato, em alguns jogos. Foi até titular, agora parece que nem vem sendo relacionado. Você pode me dizer, Batista, se ele tá machucado ou aconteceu alguma coisa? Fora isso? Muito obrigado, Batista. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Abraço, muito obrigado. A Ponte não divulga o trabalho do departamento médico. Nós conseguimos informações aqui e ali pelo bastidor, né? Não tenho conhecimento de lesão do Everton Brito. Eu concordo com você. Bom jogador, tem qualidade, tem possibilidade de contribuir. Contrato renovado, ele foi daqueles, né, que renovaram o contrato assim que terminou o Campeonato Paulista. Não sei qual é o motivo que não vem sendo relacionado, mas vou procurar saber. Mais um ouvinte no ar. Ô Batistão, no Batistão, você tem confiança que a Ponte ganha do Confiança e ganha confiança pro restante da competição, ô Batistão? Eu tenho confiança que se a Ponte apresentar um futebol com confiança, vencerá o Confiança e vai adquirindo, inclusive, confiança para conseguir, com confiança, vencer a equipe do Anápolis quando o Gé estará de volta no time da Ponte. Combinado? Esse é o Renato Alves, sempre com as suas tiradinhas. Mais um. Boa noite, Batista. Sou o Gerson, torcedor da Ponte Preta de Mauá.
Batista, eu vou ser bem sincero, Batista. Essa Série C aí, Batista, não tô vendo nenhum bicho-papão. Quero ver qual clube que eu vou falar para vocês que vai derrotar a Ponte Preta nesse campeonato da Série C. Olha lá se a Ponte tiver umas 2 derrotas nessa Série C. Não tô vendo nenhum time aí na Série C melhor do que a Ponte. Falar a verdade. Vamos esperar o campeonato todo pra gente ver. Porque olha lá se a Ponte, se bombear, não vai perder nenhum jogo nessa Série C. Pelos times que eu tô vendo aí, não tô vendo nenhum time aí acima da Ponte. Vamos esperar pra ver. Amanhã a Ponte ganha de 2-0, 2-1 lá do Confiança. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista, boa noite, meu amigo, tudo bom? Batistão, manda um abraço para todo mundo da mesa aí, CH, Tigrão, pessoal, 100%, hein, Batista? Batista, coisa rápida que eu vou falar, hein? Segunda-feira, Guarani 3, Caxias 0. Vai começar a reação e rumo à Série B. Vamos acreditar no Bugrão. Pico, turma do Cambuí Campinas, um abraço. Abraço, Pico. Tomara que a sua boca esteja abençoada e realmente o Guarani comece uma reação, porque não combina um time com a história que tem o Guarani. Campeão brasileiro da Série A, campeão brasileiro da Série B, time que disputou 3 Libertadores, time que forneceu o número de jogadores para o futebol mundial, para a seleção brasileira, não combina com a Série C. Então, esperamos que o Guarani não repita aquilo que ele repetiu quando foi rebaixado para essa divisão, que são as gavetas do inferno. 4 anos sofrendo, queimando no mármore do inferno. E aí, em 2016, conseguiu voltar. Esse tipo de desatino é para bater e voltar. Mas começou muito mal. 2 derrotas que podem comprometer a campanha do Guarani. Se reagir imediatamente, terá sim possibilidade ainda de salvar a campanha na Série C. Do contrário, vai amargar, vai lutar como tem feito nos últimos tempos, lutar pela ponta de baixo, o que seria algo inimaginável. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui quem fala é o José Bugrino. Ô, Batista, aquela expulsão que os 2 jogadores do Guarani teve nesse último jogo, final do jogo, não parecia ser uma expulsão programada, como daquele tipo do Bruno Henrique lá do Flamengo? Porque o juiz não apitou mal, Batista. O juiz foi bem. Então eu queria essa opinião sua, Batista. Pode ser? Pode. Com PH. Olha, em tempos de investigações contra as máfias das apostas, toda a expulsão, todo o cartão vai parecer que foi programado. Eu confesso que nem o cartão do Bruno Henrique eu achei que foi forçado. Você viu o lance? Ele estava lá na linha de fundo, ele tomou um drible do Soteldo. O Soteldo deixou ele sem pai, sem mãe. Soteldo é um jogador técnico de muita habilidade e é liso. O Bruno Henrique veio para dar o bote e o Soteldo deu um drible desconcertante. E aí ele tentou cometer a falta, né? Tentou agarrar o Soteldo, aliás, nem conseguiu. E aí tomou o cartão. Então não me pareceu que aquele lance que o Bruno Henrique forçou o cartão. Porque não foi uma chegada, não foi um carrinho por trás, não foi um pontapé, não foi uma cotovelada no nariz do adversário, não foi nada disso. Ele tentou cometer a falta porque tomou o drible e a gente sabe que isso acontece mesmo no futebol. Quando o jogador toma o drible, ele fica muito irritado. O que ele quer é dar um pontapé no adversário para se vingar imediatamente ao drible
que ele tomou um chapéu no meio das pernas, ou então ele conseguiu ali, né, ser levado de vencida num lance altamente técnico. Não deveria fazê-lo, mas normalmente, por via de regra, o jogador faz. E aí vem esse lance, quase no final do jogo, vem esse lance do Sarará. Ele dá uma mãozada, ele joga a mão para trás e ele consegue acertar o rosto do adversário. Os comentaristas que estavam na transmissão disseram que não foi lance para cartão amarelo, que o árbitro foi muito rigoroso. Eu não consigo ver naquele lance que houve, que foi de propósito, que ele deliberadamente foi no lance para cometer a falta e tomar o cartão amarelo. Portanto, respondendo à sua pergunta, não acho que foi de propósito, não acho que há nesse lance algo a ser investigado. No Bruno Henrique, aconteceu a investigação porque a própria plataforma, quando tem algo suspeito, parentes fazendo apostas, inclusive com valores altos, se bem no caso do Bruno Henrique nem foram valores altos, foram valores muito baixos, o que fica um negócio muito estranho. Pô, se tem a segurança de que vai acontecer algo dentro do jogo que foi combinado, você não concorda que aí quem tem essa segurança, que era o parente, apostaria um valor muito alto para ganhar um valor bastante significativo? Mas não, os valores foram muito baixos, né? Apostaram lá, acho que R$300 para ganhar 1.050. Então, é isso que eu não consigo entender. Quer dizer, que tipo de vantagem? Se bem que dinheiro é muito relativo também, né? Para uns é um valor muito grande, para outros é um valor muito pequeno. Depende muito de quanto o profissional ganha. Mas, nesse caso, a diferença é uma diferença muito pequena. Mas teve sim as apostas e conversas que foram capturadas pela Polícia Federal do Bruno Henrique com parentes combinando em algum momento ele tomar esse cartão. Só para refrescar a memória, o parente, acho que sobrinho, falava para ele, para quando o Santos pedisse para ele tomar o cartão amarelo, porque é assim que funciona no futebol. Programar cartão amarelo quando o jogador está com 2 cartões para ficar disponível para um jogo mais importante. Aí cumpre numa rodada menos importante para estar liberado para uma rodada mais importante. Quando o Santos pedisse para ele, aliás, quando o Flamengo pedisse para ele tomar o cartão, aí ele comunicaria o parente para que o parente pudesse fazer essa aposta. Não tem a conversa com ele avisando o parente que ia tomar o cartão nesse jogo contra a equipe do Santos. Ele achava que podia ser nesse jogo diante do Santos. Mas tudo é muito, assim, muito estranho depois que apareceram essas máfias das apostas. E as plataformas não têm nada a ver com isso, porque as plataformas também são vítimas. Tanto é que quando tem uma movimentação suspeita, elas denunciam que está tendo lá algo suspeito. 18h20, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino está chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Alô, nação Ponte Pretana, a Macaca volta a campo amanhã, joga lá na Arena Batistão, em Aracaju, contra o Confiança. Terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança é o adversário e confiança também não falta ao elenco ponte pretano neste bom começo de Série C. Afinal, dos 6 pontos disputados, a Ponte conquistou 4. E até por isso, por esse bom começo, o técnico Alberto Valentim não deverá fazer muitas mudanças no time titular, não. Apenas uma está prevista no sistema defensivo, a saída do Danley Santos, zagueiro machucado,
machucado, né? Precisou ser substituído já no jogo contra o Retrô na última rodada para a entrada do Simon. O demais, né, deve ser o mesmo time que começou o jogo contra o Retrô naquela vitória pelo placar de 1-0. O autor do gol naquele jogo foi o Toró, atacante que até de certa forma foi surpresa na escalação dos 11 iniciais feita pelo técnico Alberto Valentim. E o Toró projeta esse duelo de amanhã contra a equipe do Confiança. Cara, como tem esse tabu aí de eles nunca ter vencido a gente, ou a gente nunca ter perdido deles, eu acho que é um jogo muito importante, né, para a gente manter essa sequência de nunca ter empatado nem perdido e em busca dos 3 pontos, com todo respeito ao Confiança. E já que confiança é a palavra mais utilizada nesse boletim, confiança é o que também tem o Jonas Toró, né? De que vai aí continuar marcando gols, ajudando a Ponte Preta a somar pontos na tabela da Série C. Ele vai ser titular, o Jean Dias foi liberado pelo STJD da CBF, também vai para o jogo, né? Também está liberado. Ele que havia sido expulso lá no jogo contra o Concórdia pela Copa do Brasil, mas foi absolvido, então está liberado, vai para o jogo. Jean Dias e Toró, logo vão ganhar uma concorrência de peso ali no sistema ofensivo, né? A expectativa é que o Gé comece a voltar ao time da Ponte já a partir da próxima rodada, 4ª rodada contra o Anápolis. Essa é a expectativa da comissão técnica. Além do Gé, o Danilo Barcelos, que ficou de fora contra o Retrô, também não joga amanhã, está com a previsão de volta para a 4ª rodada. A Ponte vai ficando mais forte nesta briga pelo acesso, né? Pela classificação primeiro e depois, claro, pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Confronto de amanhã contra o Confiança. Informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. 18h23. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais do que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E é o seguinte, tem mais de 120 anos de história. Abra a sua conta no Sicredi e o Sicredi vai poder te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h25. E a ICH, time da Macaca, não sofrerá mudanças para enfrentar a equipe do Confiança. Tem aquela alteração, porque o Danley Santos seria o titular, mas no primeiro tempo ele contundiu, saiu do jogo e entrou o Simon. Então vamos dizer, né, que o time da estreia, em casa, embora não tenha tido torcida, mas a Ponte estreou em casa, ganhou do Retrô por 1-0 e vai para o jogo diante do Confiança com o mesmo time. Você acha que o Valentim está correto ou deveria fazer alguma alteração, hein, CH? Eu, por exemplo, não faria, Batista. Não faria porque a gente conhece bem o time da Ponte, né? É um time muito parecido com o time do Campeonato Paulista.
E as deficiências e as qualidades, elas, pelo menos para mim, são muito claras e transparentes. O meio-campo com Serginho e Elvis é um meio-campo extremamente inteligente e é um meio-campo que joga organizado, um toque de bola e essa desenvoltura quando sai jogando, quando a bola passa pelos meias, é uma desenvoltura muito inteligente e muito interessante. Então é por isso que eu repetiria, não tem também muito segredo não, Batista. Agora, com o tempo passando, né, claro, evidente que as possibilidades vão melhorando, não é? Mas em termos de entrosamento, de padrão de jogo e de conceito, isso eu concordo muito contigo, que colocou e é verdade, o treinador ele tem que ter convicção do que ele está fazendo. Se o conceito dele está errado ou não está errado, isso é uma outra conversa, mas ele tem que seguir uma linha. E ninguém pode, né? Ninguém pode desconsiderar que o Alberto Valentim tem lá a realidade dele e ele segue firme na sua convicção. Não abre mão disso. E no Campeonato Paulista o time foi muito competitivo. Desempenho dá para a gente discutir. Realmente é muito questionável o desempenho. Mas em 2 jogos no Campeonato Brasileiro ele conseguiu 4 pontos. O que adianta dar show de bola? Aliás, essa Série C, concordo com o ouvinte, não tem nenhum bicho-papão. Tem times que têm que ser respeitados, times que fizeram um pouco de investimento. Então, evidentemente que nenhum time de Campinas vai passar de roldão em cima de todos. Não, longe disso. Eu acho que a tônica do campeonato é o equilíbrio. Mas essa linha, né, de coerência, de repetição, é a linha que eu adotaria. Essa coisa do terceiro zagueiro com o Barcelos eu não gosto. Com o Emerson Santos, sim, apesar do Simon. Mas isso é legal desde que ele não tire do time nem o Serginho nem o Elvis. Você precisa ter minimamente jogadores que tenham um manejo de bola, passe correto, inteligente, em direção ao gol adversário. Como é o Jean Dias, por exemplo. Toró está surpreendendo. Pelo menos contra o Retrô, na minha opinião, ele surpreendeu. Tomara que continue assim. Então é isso aí, Batista. Não tem muito segredo, não. Chegando nesse momento, nesse estágio, ele tem que dar continuidade, fazer uma afinação de entrosamento, de sistema tático, conversar muito individualmente, né? Muito vídeo. Ó, nós erramos aqui, nós não podemos fazer isso. E isso tudo o Valentim faz. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, a Ponte não tem uma seleção. A Ponte tem um time competitivo, que se tiver disciplina tática e vontade, ela pode surpreender a todos. São 18h29. Ouvinte agora há pouco disse que estava parado lá na Anhanguera. Trânsito muito carregado e ele ficou observando porque ele estava em frente ao CT do Jardim Olina. E ele viu lá uma movimentação de máquinas no local. Queria saber o que é que a Ponte estava lá fazendo, né? Qual era o objetivo daquelas máquinas. Eu disse que ia atrás da informação e já tenho aqui os detalhes. A Ponte está construindo mais 3 campos. Lá já tem um campo de treinamento. E a Ponte está construindo mais 3. Portanto, serão 4 campos de treinamento com medidas oficiais. E as reformas são para atender o profissional, como já está atendendo há bastante tempo, e para atender também o sub-20. A construção terá 2.300 metros quadrados, além dos campos de futebol, com medidas oficiais, serão 4 no total. Também serão construídos vestiários, auditório, restaurante, sala de fisioterapia, departamentos médicos, fisiologia, nutrição e academia. Então, 4 campos oficiais para atender o profissional e para atender também a base.
Além disso, 2.300 metros de construção. Como eu disse, para ter lá vestiários, auditório, restaurante, fisioterapia, departamentos médicos para atender profissional e a base, fisiologia, nutrição e também uma academia. Desta maneira, a Ponte está fazendo um investimento para dar a estrutura necessária para desenvolver o profissional e também o departamento amador, o sub-20, que vai passar a ocupar as dependências do Jardim Olinda. Uma outra informação, bom, então tá satisfeita aí, né? A curiosidade do torcedor que viu lá uma movimentação de máquinas e queria saber o que é que está acontecendo lá no Jardim Olinda. O que está acontecendo é essas construções, né, que estão sendo programadas. Na semana que vem, a imprensa vai receber um material completo de tudo que eu falei aqui. Mas aqui na Rádio Bandeirantes você fica sabendo na frente. Uma outra informação é que o patrocinador da Ponte vai fazer uma homenagem amanhã ao Dia do Goleiro. Dia 26 é o Dia do Goleiro, é o aniversário do Manga. E, portanto, né, ele nasceu no dia 26 e aí no dia 26, que é o dia do aniversário, é comemorado o Dia do Goleiro, que é exatamente amanhã. Hoje é dia 25. E a patrocinadora vai colocar no goleiro da Ponte uma camisa com o uniforme do goleiro. Vai ser um uniforme com uma homenagem ao goleiro Aranha. Então será no jogo contra a equipe do Confiança, partida marcada para as 17 horas. Você vai curtir o jogo na tela da Band e vai ver esta camisa. É uma camisa vermelha e abaixo do patrocinador tem uma foto da fachada principal do estádio Moisés Lucarelli. Aliás, fachada tombada, né? Qualquer coisa no futuro, caso o estádio seja vendido, o empreendimento não poderá mexer na fachada porque é tombada. Então, uma atitude legal aí da patrocinadora que será realizada neste jogo de amanhã, homenageando o Dia do Goleiro. Você que não poderá comparecer no estádio Batistão, lá em Aracaju, ligue a sua televisão na tela da Band para acompanhar e ver esta camisa especial que será, portanto, né, colocada no goleiro Diogo Silva, que é o goleiro titular da Macaca no jogo de amanhã. São 18 horas e 34 minutos. Olha, quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo. Essa é antiga, né? Mas tem aqui a foto da camisa nova. Então, vou mandar aí Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Então, quem está no rádio, no aplicativo, não vai ver, mas quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai ver a foto da camisa. Então, antecipadamente, amanhã todos vão ver na tela da Band. Mas quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas já está vendo neste momento. Camisa vermelha e ali tem uma estampa da fachada principal do estádio Moisés Lucarelli. A marca do patrocinador, evidentemente, né? Que é a Ginga Bet, patrocinadora principal, master da Ponte, e a fachada do estádio Moisés Lucarelli. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você. Grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate
Eu acho uma iniciativa legal, uma homenagem bacana. Aliás, dia do goleiro, a Ponte também pode comemorar, né? De uma maneira muito especial essa data, porque a Ponte, historicamente, não agora que tem contratado mais goleiros de fora, mas ao longo da sua história, especialmente dos anos 70 para cá, sempre revelou grandes goleiros, inclusive municiando a própria seleção brasileira, em Copa do Mundo, que é mais importante, em Campeonato Mundial Sub-20 da seleção brasileira. Brigatti, por exemplo, foi para um Mundial aí na Rússia, né? Lá atrás, nos anos 80, como titular da seleção brasileira Sub-20, né? Revelado na Ponte. Valdir Pérez na Copa de 82, o Carlos Roberto Galo, o Carlos Ganso, em 3 Copas, né? O Carlos esteve, em 78, 82 e 86, goleiro, talvez o maior goleiro da história da Ponte, mas o Valdir Pérez também foi um absurdo de goleiro. Aí tem o Robson, né? Então, se eu for começar a citar aqui, eu vou escrever o Lauro, que está aí, é o treinador de goleiros, Luiz Henrique, Alexandre Negri, quantos goleiros, Sérgio Guedes também chegou à seleção brasileira. Então a Ponte é uma usina, uma fábrica de goleiros. E aí, no dia do goleiro, faz uma homenagem, bota aí uma foto, podemos assim dizer, uma gravura da fachada da Universidade AAPP de formação de goleiros e de zagueiros também. Então, legal, boa iniciativa. E esse investimento lá no CT, eu acho que a estrutura da base, ela é extremamente importante, muito importante. Eu também passei lá pela Anhanguera algumas vezes e vi essas máquinas lá trabalhando, inclusive em finais de semana, e tomara que dê tudo certo, que a Ponte consiga melhorar a sua estrutura, tanto para o profissional, como pelo menos para o sub-20, sem se esquecer das outras categorias. Sub-17, sub-15, até pelo menos o sub-13 é muito importante. Claro que os recursos são parcos, como todos sabem, é processo trabalhista para lá e para cá, essa coisa toda, mas existindo a possibilidade, mesmo com dificuldades, de melhorar a estrutura de treinamento, a estrutura de base, é muito importante. Então, eu acho que é uma iniciativa muito legal e amanhã uma atração a mais, né? A camisa estilizada aí do goleiro Diogo Silva. E no Fala Galera de hoje, como você avalia o trabalho do Rodrigo Pastana à frente do Guarani, nesses 10 meses dessa segunda passagem? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Ruim. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Confiança em Aracaju? A Macaca é favorita? Não. A minha expectativa é de vitória, mas a Ponte vai ter que fazer por isso. Ela vai ter que fazer das tripas coração para ganhar esse jogo. Agora, antes da bola rolar, não é favorita não, o jogo é extremamente equilibrado, mas por ser equilibrado, qualquer resultado é absolutamente esperado, seja de um lado ou de outro, ou até mesmo do empate, que para mim é o resultado mais provável. Batista. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadasерvas.com.br.
nesse final de semana, você que gosta de cozinhar, que tal, hein? Fazer aquela receita. Todos aqueles que gostam de cozinhar têm uma receita especial. Que tal você fazer a sua receita, mas desta vez com o tempero da Aroma das Ervas? Vai ficar uma delícia. Todo mundo vai gostar. Você vai fazer um enorme sucesso. E é o seguinte, coloque depois, para os seus amigos, as suas amigas, os seus parentes. Normalmente, quem gosta de cozinhar, reúne uma galera. Ofereça para eles o nosso chimichurri. 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 É sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 18h42, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 18h45 e o ouvinte participa conosco, ouvinte no ar. Fala Batista, boa noite, tudo bem com vocês aí, da equipe, Gleger, CH, Tigrão, toda a equipe aí, né? Todos os colaboradores em geral, espero que estejam todos bem. Batista aqui é Edinaldo, aqui do Jardim Chapadão, Ponte Pretano da Pele até Osso. Eu não estou acompanhando o programa direito, porque eu estou na correria aqui no trabalho e tirei um tempinho para mandar esse áudio. Me perdoe se o que eu for falar não for do tema. Mas a Ponte Preta amanhã ela vai jogar com confiança lá, né? E a dupla de volante, Batista, que vai formar o quadrado lá provavelmente com Elvis e Serginho. Eu gostaria de ver com Elvis e Serginho ali no meio, Léo Oliveira e Rodrigo Souza, viu?
Eu acho que daria um samba legal. E o Serginho teria até mais liberdade para encostar no ataque, né? Serginho joga muito, viu? Ele tem que jogar perto dos atacantes lá. Ele tem que ser o último homem da armação. Melhoraria muito o passe no meio campo com essa dupla de volantes. Mas é o senhor Valentim aí, quem sabe, né? Na Série C não queremos ver espetáculos, tá certo? Eu ouvi o ouvinte falando aí no áudio anterior. Mas precisa melhorar o futebol, porque no mata-mata todo mundo joga bola, não pode apresentar o que vem apresentando até agora. Mas eu tenho certeza absoluta que a Ponte vai melhorar sim, tá bom? Queria ver a opinião do Tigrão aí, com esses dois volantes aí que eu citei, Léo Oliveira e Rodrigo Souza, junto com Elvis e Serginho, o que o Tigrão iria achar. Obrigado, boa noite, bom trabalho, bom programa. Boa noite, muito obrigado pela sua participação. 18h47, aí Tigrão, você pegou aí o áudio do ouvinte, conseguiu entender o que ele disse? Alô, Tigrão. Tigrão, não. Tigrão, não. Oi, Batista. Você ouviu? Consegui sim. Ele falou do Léo Oliveira e do Rodrigo Souza. Tem um delay, né? Até Valinhos demora a chegar. Demora um pouquinho porque tá chovendo, o fio fica entupido. Mas é o seguinte, ele falou, eu concordo com o que ele falou. Né? A Ponte não tá usando o Rodrigo Souza e o Léo Oliveira, porque o Rodrigo Souza tá entrando no time agora, né? Ele ficou aí mais de 3 meses tratando, não é isso? Veio com um problema, um desconforto, uma descompensação aí, um desbalanceamento muscular ou coisa do tipo, e a Ponte fez o que tinha que fazer, tá colocando o jogador em forma, né? Esse é o Rodrigo Souza. E o Léo Oliveira, que fez um grande campeonato paulista, também teve problema. Então, não vem jogando. O Dudu tá aí pronto, a Ponte de volante tá muito bem servida. Eu acho que a sugestão dele, de repente, de ter esses dois volantes muito experientes, com bom poder de pegada e bom passe, ela é boa, mas o que a gente precisaria avaliar e receber melhores informações é em cima exatamente do condicionamento físico. Como é que os caras estão? Aguentam o tranco para começar o jogo em Aracaju? Eu acho que não. Então são jogadores que naturalmente serão inseridos no time, sim, mas eu acho que ainda para o jogo de amanhã não será possível. Lembrando, né, que esses jogadores não estavam em campo na partida de início. Eu acho que o Léo Oliveira começou, né? Foi o Emerson e o Léo Oliveira. Não, o Emerson e o outro volante aí, canhoto, né? Que começaram o jogo. Os outros dois estavam no banco. E aí veio o Dudu no segundo tempo, enfim. O Valentim, sentindo que aqueles que começaram como titulares arriaram, ele trocou. Ele acabou fazendo a substituição dos dois volantes no momento que era crítico para a Ponte no segundo tempo e onde o Retrô estava criando oportunidades e onde o Diogo Silva tinha feito 2 grandes defesas. Aí equilibrou e a Ponte administrou bem até o final. Então eu acho que são jogadores em condições de brigar pela titularidade, sim, mas tem que estar muito bem fisicamente. No primeiro jogo contra o Figueirense, né, CH? Léo Oliveira começou o jogo, Luiz Felipe e Léo Oliveira. Mas o primeiro tempo foi muito ruim. O time não andou. Aí no segundo tempo, com as alterações e a entrada notadamente do Elvis, a Ponte melhorou. Aí no segundo jogo, que foi contra o Retrô, aí ele mudou a dupla de volantes. Luiz Felipe foi para o banco, entrou Lucas Cândido. E o Emerson também entrou no meio campo no lugar do Léo Oliveira. Ou Lucas Cândido entrou no lugar do Léo Oliveira e no lugar do Luiz Felipe entrou o Emerson. Então, 2 duplas diferentes em 2 jogos. Qual a dupla para você, CH, que foi melhor? Batista, nessa partida contra o Figueirense, 2 coisas aconteceram, na minha modesta opinião. A entrada do Elvis, você já destacou e eu concordo, e também a entrada do Dudu. O problema é que eu tenho a impressão, não é informação,
que esses dois volantes citados pelo Tigrão, mais o Dudu, não estão no mesmo estágio físico dos outros. Por isso que eles têm sido colocados em segundo tempo, em partes de partida. Porque a Ponte tem volantes interessantes. Os caras sabem jogar futebol. Eu gosto muito da inteligência como joga o Lucas no meio campo. Gosto de verdade. Eu acho que ele é um cara que encurta os caminhos no meio campo, isso é muito importante. Dudu é outra característica. Léo Oliveira fez, como vocês disseram aí, eu concordo, fez um ótimo Campeonato Paulista. Mas tem contusão, tem dor muscular, tem o aspecto físico, a gente não sabe. Mas agora, tecnicamente, eles são muito parecidos, Batista, com toda certeza. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com o preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então não perca tempo, vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes.
Chegando então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Libertadores da América. Ontem, jogando na Bolívia, o Palmeiras venceu o Bolívar pelo placar de 3-2. O único time 100% de aproveitamento na competição após 3 rodadas. Ontem também, o Bahia venceu o Atlético Nacional por 1-0. O Cerro Porteño empatou por 2-2 contra o Sporting Cristal. A Libertadores volta daqui a 2 semanas. Já pela Copa Sul-Americana, jogando fora de casa ontem, o Cruzeiro perdeu para o Palestino pelo placar de 2-1. 3 jogos, 3 derrotas do time mineiro. O Grêmio, jogando na Argentina, empatou por 2-2 diante do Godoy Cruz. E o Corinthians venceu o Racing, mas do Uruguai, pelo placar de 1-0. A Sul-Americana também volta na próxima, daqui a 2 semanas, né? Não na próxima, e sim na semana seguinte do mês de maio. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem pela 5ª rodada, o Novo Horizontino bateu o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1. Quebrou a invencibilidade do Furacão. Hoje, 7 da noite, tem Criciúma e Remo. No mesmo horário, ou melhor, às 9 da noite, Vila Nova e Chapecoense. Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão retorna neste fim de semana. Vamos aos jogos. Amanhã às 4 da tarde tem Inter e Juventude. 4h30, Mirassol e Atlético Mineiro. Amanhã ainda, 18h30, o jogo entre Ceará e São Paulo. Aliás, Mirassol e Atlético Mineiro também será às 18h30. 8 da noite, Sport e Fortaleza. 9 da noite tem o clássico carioca entre Botafogo e Fluminense. Já no domingo, 4 da tarde no Maracanã, Flamengo e Corinthians. Vamos ter ainda também 18h30 no Allianz Parque, Palmeiras e Bahia. No mesmo horário, Cruzeiro e Vasco, além de Vitória e Grêmio. E às 8h30 da noite, Santos e Red Bull Bragantino. Lembrando que o líder do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. Pelo Campeonato Paulista da Série A4, decisão, segundo e decisivo jogo, neste sábado, amanhã às 3 da tarde, em Santa Bárbara do Oeste, tem União Barbarense Paulista. Primeiro jogo, União venceu por 1-0, pode perder até por 1 gol de diferença para conquistar o título da competição. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, terceira rodada amanhã, Londrina e Maringá jogam às 5 da tarde, no mesmo horário tem Confiança e Ponte Preta, 7h30, Retrô e Figueirense, CSA e Náutico. No domingo, 4h30, Itabaiana e São Bernardo, Ituano e Tombense. Ainda no domingo, tem Botafogo e ABC, Brusque e Ipiranga. Para segunda-feira, tem Anápolis e Floresta, 7h30, no mesmo horário, Caxias e Guarani. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. É comigo e o maior time do rádio. 18h59, ouvinte no ar. Mensagem de texto. Parabéns pelo debate e obrigado pela opinião de vocês. Leonardo Silva. Abraço para você, Leonardo. Muito obrigado pela sua participação. Em 1977, a Macaca fez o primeiro jogo contra o Confiança. E a Macaca venceu por 3-0. Lúcio Bala fez os 3 gols. Laco. Abraço para você, Laco. Muito obrigado aí pela lembrança. 1977. Lúcio Bala, portanto, marcou os 3 gols. A Ponte não tem mais o Lúcio Bala, né? Então,
Precisa ver se o Toró vai marcar 3 gols nesse jogo. Diz aqui o ouvinte. Tá mandando pra cá mensagem. Muito obrigado pela sua participação. É o Edivalmir Massa, mandando informações sobre compra e venda de jogadores do Guarani no portal da Transparência. O Guarani recebeu 1.157.000 de antecipação. Qual o motivo de essa grana ter sido recebido no CNPJ? Que se você for consultar no site da RFB, ele está com a situação suspensa. Imprensada? Não é imprensa imprensada, né? Como é que eu tenho condições de responder no bate-pronto? Por que que o Guarani recebeu 1.157.000 reais num CNPJ que, segundo o Edivalmir Massa, que é contador, o RFB apresenta como uma situação suspensa? Vamos checar, né? Vou fazer a indagação a respeito disso aí, para ver se o Guarani tem alguma informação. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. Tudo band aí? Batista, uma pergunta para o CH. O Marcelo Cordeiro tem um pouco do perfil do Maurício Souza, de time jovem. Ou caso ele assuma a equipe até o final da Série C, pode mudar vários jogadores na abertura da janela. Silvio de Sumaré, abraço, boa transmissão. E aí, CH, você foi citado pelo Silvio de Sumaré. Batista, uma convicção eu tenho, que o Cordeiro ele tem muito mais segurança do que faz, das suas opiniões, do que tinha o Maurício. Ele tem um conceito muito bom, como o Maurício também tem, mas o Maurício se perdeu. Essa é a grande realidade. E pelo pouco que eu conheço do Cordeiro, ele vai trabalhar com simplicidade, com as peças que tem. Eu acho que ele tem boas condições de melhorar o time. Só não sei o resultado em Caxias na próxima segunda-feira, mas com certeza o time vai mudar. Boa tarde, Batista. Mais querida é favorita, sim. E vamos ganhar 2-0. Abraço, Adriano de Serra Negra. Abraço para você, Adriano. Muito obrigado. Boa noite, Batista. A equipe A Ponte vai com muita confiança para acabar com a desconfiança. E para vencer o Confiança 1, Ponte 2. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. Abraço, Matozinho. Wilson da Rocha. Boa noite, Batistão. Qual o jogo que a Band TV irá transmitir amanhã? Confiança e Ponte. Esparrama essa informação. Manda para os grupos de WhatsApp que você participa. Escreva nas redes sociais. Amanhã, 4:45, começa a nossa transmissão. Às 5 a bola rola direto de Aracaju. Ponte Confiança, Confiança e Ponte Preta. E depois do jogo tem uma edição especial dos Donos da Bola, com as informações do jogo que terá terminado e também matérias, informações, comentários do jogo do Guarani, que será na segunda-feira. Logo depois do jogo, o jogo deve terminar às 19h ou por volta de 7h e imediatamente começa uma edição especial de Os Donos da Bola. 19h05 em Campinas.
Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Então, atenção, comentaristas. Vamos ao tema de número 1 para o programa de hoje. Após dias de negociação, diretoria do Corinthians e Dorival Júnior chegaram a um acordo nesta sexta-feira por um contrato até o fim de 2026. O treinador ex-técnico da seleção brasileira chegou a São Paulo com os seus auxiliares, Lucas Silvestre e Pedro Soteldo, além do preparador físico Celso de Rezende. Na madrugada de quinta para sexta, já na capital paulista, Fabinho Soldado teve uma nova rodada de negociações. A resposta positiva de Dorival veio na manhã desta sexta-feira. Portanto, já definido, já tudo acertado, Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. Corinthians que enfrenta o Flamengo. Partida marcada para domingo, às 16h. Claro que não será o Dorival o treinador. Dorival deverá estar lá nas tribunas do Maracanã, fazendo observação. Mas sabe como é que é, né? Antes do jogo, no intervalo, nada impede que o treinador compareça no vestiário para dar lá algumas orientações. Mas quem trabalhou durante a semana foi interino e ele seguirá para comandar o time corintiano contra o Flamengo. O clássico espetacular, domingo, às 16h. Pauta 2. Ao superar o Bolívar em La Paz por 3-2 na noite de ontem, o Palmeiras alcançou a 7ª vitória consecutiva nesta temporada. E o Verdão vive a melhor sequência em quase 4 anos. Entre junho e julho de 2021, o time registrou 9 vitórias seguidas, incluindo partidas da 7ª à 13ª rodada do Brasileirão, além de 2 das 8ª da Libertadores. Essa agora, portanto, é a maior sequência de vitórias do Palmeiras desde então, ultrapassando outras 3 de 6 jogos que aconteceram entre outubro e novembro de 2021, em maio de 2022 e entre janeiro e fevereiro de 2023. Pauta 3. A CBF trata como questão de tempo o acerto com Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira a partir da data FIFA de junho. Após a frustração em 2023 com a renovação no Real Madrid, a entidade adota cautela e aguarda a decisão de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, sobre a possível saída do treinador. As negociações seguem com o conhecimento do clube e a montagem da comissão técnica já começou a ser discutida. Só não entendo, ainda vai esperar se o técnico vai ou não sair do Real Madrid. Como é que a comissão técnica começa a ser discutida? Não é necessário ter primeiro o aval do treinador, o sim do treinador, para depois montar a comissão técnica? Não ficou bem claro isso, pelo menos para mim. Vamos lá, Tigrão, qual é o tema que você escolheu hoje para colocar a sua opinião? Batista, para mim, depois de um início bastante positivo, depois as negociações regrediram, houve um retrocesso total, falou-se até no nome de um treinador português, outro, e hoje
a surpresa, a reviravolta. E o Dorival Júnior acabou sendo anunciado oficialmente como o treinador do Corinthians. E eu me lembro de uma colocação que fez um ouvinte aí ontem, ou antes de ontem, muito inteligente. Por que é que o treinador não vem sozinho? O clube, era uma crítica ao Guarani. Puxa, mas por que tem que ser assim? O cara vem, traz o auxiliar, já tem auxiliar da casa, fica tudo muito mais caro, etc. Eu concordo com isso, mas o clube não consegue negociar. E não é um problema do Guarani, da Ponte. Veja o Corinthians com o tamanho que tem, é obrigado a engolir a trupe toda. Inclusive a parte do nepotismo, né? Tem que vir o filho. Não sei se o filho é competente, parece uma pessoa muito simpática, não o conheço pessoalmente, mas eu digo, é aquele negócio do parente, e também é muito comum isso hoje. O Tite também levou o filho dele como auxiliar número 1 para 2 Copas em todos os clubes que ele esteve ultimamente, inclusive no Flamengo. E isso é muito comum hoje no futebol. Muito comum. O treinador é o chefe da comissão técnica e o filho é o primeiro assistente. Então a coisa fica gigantesca. Eu acho, por exemplo, que esse rapaz que dirigiu o Corinthians ontem contra o Racing do Uruguai, o Corinthians ganhou o jogo jogando com 10 jogadores depois dos 15 do primeiro tempo, que ele teria que ser prestigiado. Ah, não, mas ele vai continuar. Ele é que vai passar as informações para o Dorival Júnior. Mas não adianta, a partir de agora ele cai de novo no ostracismo, a desmotivação é total. E quem é que vai ser prestigiado para interferir, para trocar ideias, para debater e para tomar decisões com relação às escalações? É o filho Silvestre, do Dorival Silvestre. É isso, Dorival Silvestre Júnior. É isso, muda totalmente. Então, o que adianta o clube ter a sua comissão técnica permanente? O que é que adianta? E eu não estou falando especificamente do Corinthians, estou falando genericamente do futebol brasileiro. Você perde todo esse trabalho. Veja, saiu agora, nesses dias, o Maurício Souza do Guarani. Foi embora com o auxiliar dele, com o preparador físico dele, com o treinador de goleiros dele. Aí começa do zero. Então eu acho sim que é importante o treinador ter os seus homens de confiança, mas o clube deveria, como contratante, como patrão, como empregador, ele deveria dizer, só que é o seguinte, eu tenho aqui a minha comissão, você é que vai comandar, mas eu preciso prestigiar os homens que aqui estão. Senão, qual que é a função deles agora? Desse menino que dirigiu ontem o Corinthians, que deve estar no banco no domingo também contra o Flamengo. Fica lá agora, né? Volta pro Sub-20, volta pro Sub-17, participa aí das conversas, das reuniões da comissão técnica, mas interferência e decisão e participação em decisões importantes é zero. Então eu sou contra, de qualquer maneira. É um cara muito honesto, muito sincero, muito correto, de uma carreira absolutamente lisa, sem nenhum tipo de problema em tempo algum, nem como jogador e nem como treinador. Eu não acreditava mais. Mas está aí o ex-técnico da seleção brasileira, aliás, onde ele foi muito mal, mas lá é difícil alguém ir bem, porque a autonomia é próxima de zero. Boa sorte para o Júnior, novo treinador do Timão, daqui para frente na temporada de 2025. É o técnico interino do Corinthians, é o Orlando Ribeiro. Orlando Ribeiro. Tá lá o Mauro também. Mauro, 25 anos trabalhando no Corinthians, na comissão técnica. Normalmente, quando vem um interino, nunca é ele, mas ele fica junto. Ontem eu não ouvi no banco, Mauro Aparecido da Silva, ponta esquerda da Ponte, do próprio Corinthians, do Palmeiras e de outros clubes. Então, o que esses caras fazem? Agora, vem um time novo, né? O Orlando não teria que ser ele, Dorival, vem cá. Escalei assim, foi assim, esse aqui joga assim, assado, ensopado, comportamento é assim. Vai falar. Dorival vai dizer, muito obrigado, conto com você, obrigado por tudo, mas dali pra frente, quem é que vai pra salinha pra tomar a decisão? O Dorival e o filho. Tomara que dê certo. Deus que proteja que proteja a todos e a todos nós. Mas você perde
um residual muito importante dentro do clube, como o Guarani sempre perdeu aí, quando entra o Marcelo Cordeiro, o time dá uma arrumada. Ah, mas já contratou outro treinador. Some, ninguém mais fala nada do Marcelo Cordeiro. Aí vem um outro auxiliar. Claro que o Marcelo está trabalhando também, mas ele perde autonomia e perde participação em decisões, porque o técnico vem com o seu próprio auxiliar. Eu acho que está errado. Se alguém me convencer do contrário, eu terei a humildade que sempre tive de mudar de opinião. O Orlando Ribeiro é técnico do Sub-20 do Corinthians. E agora, com a chegada do Dorival, ele reassume o time Sub-20 do Corinthians, que está disputando o Campeonato Brasileiro da categoria. Ele está lá desde o ano passado, estava no Santos, comandando o Sub-23 e foi contratado pelo Corinthians o ano passado. E você, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje? Ô Batista, eu normalmente não concordo com as ações da CBF e do Edinaldo, mas nesse caso do Carlo Ancelotti, que é um treinador que eu tenho uma profunda admiração e acho que ele tem experiência e gabarito para mudar o status atual, esse final de semana tem a final da Copa do Rei, jogo em Barcelona. E se perder, a situação dele fica praticamente insustentável. E tem um outro detalhe, o campeonato espanhol está muito difícil de conquistar. Então, esse final de semana, se tanto no final de semana que vem, provavelmente o Real Madrid, isso o que dizem os tabloides espanhóis, né, vai anunciar a sua troca de comando técnico. E o nome mais forte, falaram de Klopp, mas o Klopp já, através da sua assessoria, ele que trabalha como manager no Red Bull Internacional, mundial, já disse que não tem nenhum interesse de deixar a estrutura do Red Bull. Então, Xabi Alonso, jogador que teve uma história no Real Madrid como atleta, está atualmente no futebol alemão, no Bayer Leverkusen, deve ser o novo treinador do Real Madrid. É o que dizem os tabloides ingleses sobre isso e os alemães também. Vamos aguardar. Eu acho que vale a espera, né? Mas não pode ficar refém. No máximo em 2 semanas, isso tem que estar definido, Batista. 19h18 em Campinas, Marcos Ortiz, que comanda o portal Planeta Guarani. Conhece tudo do Guarani e ele está dizendo que o Edivalmir Massa está errado. O Guarani não recebeu 1.157.000. Na verdade, o Guarani pagou 1.157.000 a uma empresa que tem CNPJ suspenso pela Receita Federal. Então, está feita aí a correção, né, daquilo que disse o Edivalmir Massa. É justamente ao contrário daquilo que disse o Edivalmir. O Guarani pagou e não recebeu, mas ele pagou para uma empresa que está com seu CNPJ suspenso na Receita Federal. Ouvinte participando, mandando mensagens de áudio. Qual o jogo que a Band TV irá transmitir amanhã? Confiança e Ponte Preta. 17 horas, partida marcada para 5 da tarde. A transmissão começa um pouco mais cedo, tá? 15 para 5. Dá tempo ali da participação dos comentaristas, as escalações, né? Uma resenha antes e aí às 5 da tarde a bola rola. É de graça. Você não paga nada. É TV aberta e vai para várias partes do país, não só para a região de Campinas. E pelo Band Play vai para o Brasil inteiro e também para o exterior, ou seja, em qualquer lugar do planeta. Você que está fora do Brasil, por exemplo, consegue assistir o jogo da Ponte. Você que é ponte pretano e está fora do Brasil, é só baixar o aplicativo do Band Play. É de graça, não paga nada.
e você terá a imagem de Confiança e Ponte Preta. Então, TV aberta, de graça, e de graça também para quem estiver numa região onde não está passando o jogo, na TV aberta, pode assistir pelo Band Play. Vocês não entenderam ainda. Ninguém vai dar jeito na seleção brasileira. Nem Ancelotti, nem ninguém. O problema é a CBF versus empresários. Já era Alexandre Costa, de Marília. Opa! Abraço para você, Alexandre Costa, e um abraço aí para todos de Marília. Belíssima cidade. Já estive inúmeras vezes em Marília. Marília é uma cidade realmente extraordinária. Uma vez fui fazer um jogo lá no estádio em Marília. E fui um dia antes, né? Para fazer o jogo no dia seguinte. Eu e a minha digníssima esposa Márcia Batista. A minha amada Márcia Tinte Batista. Ficamos num hotel no centro da cidade. E aí o hotel, um bom hotel, no centro da cidade. Rapaz, a noite inteira, uma confusão, um vozerio, motos, carros, passando em frente ao hotel, para lá, para cá, e a conversa, e aquela risada intermitente. Os jovens têm uma alegria que é uma coisa fantástica. Mas 3 da manhã, 4 da manhã, e eu tendo que trabalhar no dia seguinte. E foi aquela algazarra até amanhecer o dia. Quando surgiram os primeiros raios de sol, acho que eram vampiros, né? Porque você sabe que o vampiro não pode tomar sol, né? Ele derrete, ele apodrece. Então, quando os primeiros raios de sol apareceram, aí eles desapareceram. E cessou por completo aquela imensa confusão que estava existindo, que era uma confusão de alegria para eles jovens. Tinha barulho de garrafa que caía pelo chão, né? Claro que não era só a bebida que estava rolando ali. Não vou fazer nenhuma acusação, mas pela alegria imensa que estava contagiando ali os jovens, uma outra coisa ali estava rolando além da bebida. E aí no dia seguinte, vou eu lá fazer o jogo. Claro que estava completamente sonado e tive que fazer um jogo com uma energia, buscando energia aonde não existia, porque não consegui pregar o olho a noite inteira. É a cidade de Marília, tenho portanto, essa referência aqui nos calabouços, nos subterrâneos da minha memória. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, respondendo na lata as questões de hoje preparadas aqui pela produção. Fernando Diniz sobre sua passagem na seleção. Abre aspas. Não era o ideal. A seleção ficou prejudicada com o trabalho duplo. Eu passava muito tempo no Fluminense. Não consegui ir à Europa conversar com os jogadores. E estreitar relações é algo que tenho de muito forte no meu trabalho. E a seleção também estava no momento de transição. O trabalho de campo foi muito bom. O desempenho foi melhor do que os resultados. Fecha aspas, disse Diniz. E aí, CH, qual é a sua reflexão acerca dessa fala do Diniz, dizendo que o trabalho foi muito bom, mas os resultados não? E aí, CH? Não, eu não concordo. Ele também não vai falar mal do trabalho dele, né?
E ele foi muito politicamente correto, porque não sabe o dia de amanhã, né? Foi liso, foi protocolar. O trabalho dele não foi bom, não. Se é por esse ou por aquele, sem autonomia, ou porque o trabalho dele foi prejudicado, que ele tinha que ficar dividido entre Seleção e Fluminense, de qualquer maneira, não concordo com ele, e o trabalho dele foi péssimo. E você, Tigrão, qual a sua consideração aí sobre esse tema, hein, Tigrão? Olha, não dá para refletir com profundidade, porque tem que responder na lata. Eu acho que esse negócio de dizer que o desempenho foi muito melhor do que o resultado é babaquice, né? Babaquice. Ah, mas o desempenho é importante. Tá bom. Melhor desempenho da Copa de 82 foi do Brasil. Mas a seleção campeã foi aquela que teve um péssimo desempenho, mas teve resultado. Foi a Itália, que aliás eliminou o Brasil. O resto é prosopopeia flácida para ninar bovinos. Olá, Tigrão, eu continuo com você. Quem será o grande campeão da Série A4 do Campeonato Paulista? O União Barbarense venceu o Paulista no primeiro jogo agora na quarta-feira por 1-0 em Jundiaí, no estádio Jaime Sintra. Amanhã, 15h, o Pega é em Santa Bárbara do Oeste. Não tem pênalti. É melhor campanha e saldo de gols. Então, time do Paulista, para ser campeão, tem que vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, aí União, pela melhor campanha, será o campeão. Qual é o seu palpite? Palpite na lata. 80% de possibilidades de título para a União Barbarense, 20% de possibilidades de título para o Paulista Futebol Clube de Jundiaí. E para você, CH, qual é o seu palpite? Tá bom de palpite? O que você acha que vai acontecer amanhã? Então, essa pergunta tem 2 respostas e vou justificar. A minha torcida é que o Paulista goleie o Barbarense. Tem capacidade para isso? Acho pouco provável. Portanto, o favorito para ser campeão da A4 é o União Agrícola Barbarense. Vamos lá, CH, eu continuo contigo. Qual o time brasileiro com mais vitórias fora de casa na história da Libertadores? Sociedade Esportiva Palmeiras. Nossa, mas que coisa impressionante, hein? Realmente, né? Faltou só aí um terno para responder a pergunta. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Palmeiras. O Palmeiras é o clube brasileiro com mais vitórias fora de casa em toda a história da Libertadores. Palmeiras, 50 vitórias em 94 jogos. O CH, e quem é o segundo com mais vitórias? Clube de Regatas Flamengo. E você, Tigrão, quem é o segundo com mais vitórias? Mengão. Não é, é o Grêmio, 32 vitórias em 85 jogos. O Flamengo é o terceiro, 31 vitórias em 76 jogos. Mas você não vai querer brigar com a gente por causa de uma vitória, né? Tá parecendo a piada da moeda, hein? Você não vai querer brigar por causa de uma moeda. Diferença aí de R$1, né? Não, pô, você tá querendo largar um partidão desse por causa de 80 centavos? Olha, o Edivalmir Massa mandou aqui, né, mandou aqui pra gente uma mensagem. Errei! Disse o Edivalmir a respeito daquele valor lá que ele levantou no portal da transparência do Guarani. Valeu, Edivalmir, tá registrado, diria Leandro Bolles, a sua manifestação, tá bom? Beleza, reconheceu o erro. O Edivalmir é muito inteligente, muito simpático, mas de vez em quando, como todo ser humano, ele dá umas escapadas, né? Ele sai da primeira para a quarta sem passar pela segunda e pela terceira. Muito obrigado ao Tigrão e também ao CH, um ótimo final de semana.
E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Valeu, gente. Tchau. Agora,